sétimo ano! Hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que até sexta-feira vocês terão que enviar para a professora o resumo da leitura do livro, certo, pessoal? Correção das atividades da página 14. Essa atividade vocês já fizeram na outra aula, pessoal. Então, na questão número 1, vocês estão vendo aí, ficou meio pequeno, a professora não conseguiu aumentar, mas no próximo a professora coloca maior, tá? Então, na número 1, qual é o assunto do texto? A criatividade, se todos podem ser criativos. Número 2, a questão é pessoal. Número 3, pesquise no dicionário o que significa criatividade. Pode ser qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo, etc. A número 4 também é pessoal. Transitividade verbal. Este conteúdo a professora já explicou para vocês em sala de aula. Mas como já faz algum tempo, a professora vai retomar para vocês entenderem. Então, em uma frase, nós temos o sujeito e o predicado, certo? O que nós vamos analisar é o complemento desse sujeito, é o predicado, e tudo que está em torno do verbo. Então, quando tem verbos que precisam de complemento, que precisam de mais alguma coisa para ter sentido, tem verbos que não precisam de complemento. Aí ele se subdivide. Nós temos os intransitivos, que não precisam de complementos. E os transitivos, eles têm duas formas. Eles precisam de complemento, que pode ser direto, sem a preposição, e o indireto com preposição. Assim explicando, de repente fica difícil para vocês entenderem. Mas no decorrer das atividades, vocês vão observando, vão analisando, podem voltar e escutar a professora novamente, ou vocês podem ler na apostila, porque isso que a professora está falando tem na apostila. Ali na página 15 tem uma explicação do ladinho sobre isso que a professora está falando, certo? E qualquer dúvida é só chamar a professora. Aqui neste slide a professora colocou algumas preposições, aquelas mais importantes, aquelas essenciais, que é a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre ou tras. Então, sempre que aparecer uma dessas preposições em uma oração, em uma frase, logo depois do verbo, quer dizer que o quê? Que o verbo ele é transitivo indireto, porque tem uma preposição no meio entre o verbo e o complemento. Então, quando aparecer em uma frase essas preposições, o complemento é indireto. Verbo, transitivo, indireto. Certo, pessoal? Atividades da página 15. Então, nessa questão 5, com seus estudos sobre anúncio publicitário, você considera que ser criativo é uma característica importante para o profissional dessa área? Explique sua resposta. Então, vocês vão voltar um pouquinho na apostila, observar onde está falando o anúncio publicitário que nós estudamos em sala de aula e responder essa questão. Ela é pessoal, mas tem que ser relacionada com o que nós estudamos. 6. A criatividade pode ser usada em outras áreas? Se sim, quais? Pessoal também, mas de acordo com o que nós estudamos em sala de aula, certo? Continuação das atividades ainda na página 15, a questão 7. Nessa questão 7, vocês vão colocar qual é o complemento daquele verbo que está em destaque, que está sublinhado. Então, ali na letra A, nós temos das frases que iniciaram o texto. Qual é a palavra que está completando o verbo iniciaram? Vocês vão completar ali e escrever. Letra B. E por que falo em hábito? O que está completando a palavra, ou seja, o verbo falo? Só escrever ali embaixo. Letra C. Jeito estranho de agir. Tem algum complemento aqui? Se não tem, vocês vão só escrever não há complemento, certo? Depois, embaixo, vocês vão relacionar, tá?
Agora analise as frases da atividade anterior e identifique em qual classificação os verbos destacados se enquadram. Eles são verbos intransitivos? Qual daquelas frases ali é intransitivo? Qual daquelas frases acima é um verbo transitivo direto? Qual daquelas frases é um verbo transitivo indireto, que continua? É só colocar a letra da frase dentro daquele espaço entre parênteses, tá, pessoal? Por hoje é só, certo? Qualquer dúvida é só chamar a professora. Mas assim, prestem atenção, vão lendo na apostila de vocês, tudo que a professora coloca aqui no slide, vocês têm na apostila, então é só seguir ali com bastante atenção, lendo, voltando, observando, certo? Se tiver mais alguma dúvida, é só chamar a professora.